Olá a todos, vamos dar início à nossa aula de Biologia. Eu sou a professora Gisele Palmeira, professora de Biologia, e vamos observar o que nós temos para a nossa aula de hoje. Hoje é a aula de número 7, aula de revisão e avaliação, que nós iremos iniciar agora com vocês. Vamos dar início à nossa aula de revisão, relembrando aí alguns conteúdos que foram estudados juntos com vocês aí nessa unidade, né? E a gente inicia relembrando sobre o sistema imunológico, né? A gente vai observar aí o conceito do sistema imunológico e a importância dele no nosso corpo. Né? Então, esse sistema, ele protege o nosso corpo de diferentes ameaças, como substâncias que provocam alergias, células cancerígenas e agentes causadores de doenças. Né? Então, esse sistema, ele é específico ali para proteger o nosso organismo de diferentes micro-organismos. Esses micro-organismos que podem ser uma bactéria, um vírus ou um fungo. Né? A gente sabe que a gente está ali no meio ambiente, a gente está interagindo com tudo que está ao nosso redor, com uma água, com o solo, com o ar, né? Tudo que está ao nosso redor, nós estamos interagindo o tempo todo. E aí pode acontecer de algo ali que esteja contaminado, né? Um alimento contaminado, uma água que eu estou tomando que possa estar contaminada. Na minha atmosfera, eu posso inspirar ali, para dentro dos meus pulmões, algo que esteja contaminado, né? Então, a gente está ali sempre tendo acesso a diferentes áreas, diferentes regiões que podem estar com algum vírus, alguma bactéria ou algum fungo, né? Então, o sistema imunológico, ele vai ajudar a gente nessa proteção, né? Ele vai proteger o nosso corpo, o nosso organismo contra diferentes invasores, né? Que podem querer ali adentrar o nosso corpo, tá certo? Então, a gente vai relembrar aí junto com vocês que ele é constituído por diferentes moléculas, células, tecidos e órgãos que trabalham para garantir a proteção do nosso corpo. E aí, né, tem a capacidade do nosso organismo de nos proteger contra ameaças, que é chamada ali de imunidade, né? Então, a gente vai adquirir uma certa imunidade também, dependendo ali do tipo de micro-organismos que pode adentrar ali o nosso corpo. Tá? E aí é importante a gente relembrar aí junto com vocês a importância da vacinação, né? Quando a gente fala ali de vacinação, é exatamente para adquirir imunidade contra ali algumas bactérias ou vírus específicos, né? Depende ali do tipo de vacina que a gente está tomando. E aí a gente vai relembrar quais são os órgãos que fazem parte do sistema imunológico. Né? A gente tem aí a representação do corpo humano, e aí nesse corpo a gente observa ali alguns pontos, né, que estão em zoom. A gente vai iniciar ali pelo pescoço, onde a gente observa naquela primeira imagem uma boca aberta com o nome tonsilas e adenoides, né? Então, são estruturas ali que estão relacionadas com o sistema imune. Quando ocorre ali alguma infecção, por exemplo, na área da garganta ou nas vias aéreas, são esses órgãos ali específicos dessa região que vão iniciar esse processo, né? De tentar remover, de tentar destruir esse agente patógeno. A gente observa também o timo, né, logo abaixo, ali no pescoço. Ali a gente tem as estruturas chamadas de linfonodos, né? A gente vai observar a relação do sistema imunológico com o sistema linfático e sistema circulatório, né, cardiovascular, né? Então, esses linfonodos, eles também fazem parte do sistema linfático. E os linfonodos, eles são importantes porque eles ajudam ali a maturar glóbulos brancos, né? E aí esses glóbulos também são glóbulos de defesa, né? Ele também vai agir ali contra agentes infecciosos. Observamos ali o baço e temos também estruturas como o apêndice e a placa de Peyer, né? Então, essas duas estruturas, elas estão relacionadas com o intestino, né? Com o sistema ali digestório, né? Então, a gente tem ali o intestino delgado e a gente sabe que lá no intestino delgado é onde ocorre a absorção de nutrientes, né? Quando nós nos alimentamos, colocamos para dentro do nosso corpo diferentes tipos de alimentos. E aí, essas duas estruturas, né? A placa de Peyer e o apêndice, eles auxiliam nesse processo de
proteção dessa região, proteção do nosso intestino contra agentes patógenos também, tá? Então, a gente observa, além dessas estruturas, a medula óssea, né, que auxilia ali na produção de glóbulos brancos, né? Então, todas essas estruturas ali que a gente observa nessa imagem, ela faz parte do sistema imunológico, o sistema de defesa, ou para produção, né, dessas células de defesa, ou para maturação, como a gente pôde observar aí nesses exemplos, tá certo? Então, a gente vai observar que além do sistema imunológico, a gente tem essa relação com o sistema linfático, como a gente observou ali no caso dos linfonodos, né, que a gente vai já relembrar novamente. Então, o que é o sistema linfático? Ele é formado pelos capilares linfáticos, vasos linfáticos, ductos linfáticos e linfonodos. Ele garante o retorno do fluido presente nos espaços intersticiais para o sangue e atua na defesa do organismo e também na absorção de lipídios, né? Então, a gente viu que o sistema imunológico, ele está ali específico para destruir aquele micro-organismo que pode ser um agente patógeno e pode causar mal à nossa saúde, né? Pode causar algum tipo de doença. No caso do sistema linfático, ele também vai agir contra esses micro-organismos que podem ser patógenos. Além disso, ele vai tentar manter ali o fluido corporal, né? Então, lá nos nossos tecidos, tem ali, a gente sabe que o tecido é formado por células, né? Então, entre as células podem acumular ali um fluido, né? Então, esse fluido que pode ficar acumulado, ele ocasiona o quê? Um inchaço, né? Às vezes a gente se sente ali inchada, né? O corpo está inchado, o braço, a barriga. Por quê? Né? Esse fluido que está concentrado ali naquele tecido. E aí, qual é a função do sistema linfático? É exatamente tirar esse excesso de fluido e levar de volta para a corrente sanguínea, né, lá para o sistema cardiovascular. Por isso que são sistemas que estão interligados. E aí a gente vai observar os órgãos que compõem esse sistema linfático, né? A gente vai ver que existem vasos e capilares, porque essa linfa, quando ela entra lá no sistema linfático, ela troca de nome, ela se chama linfa. E aí, quando ela entra nesse sistema, a linfa, ela segue ali um caminho, né? Ela vai seguir um caminho através dos vasos, dos capilares, até retornar ao sistema cardiovascular, né? Então, a gente observa a interação que acontece entre esses sistemas, tá certo? E aí, a gente vai observar que a linfa, olha só, ela tem composição semelhante à do plasma sanguíneo, porém com uma baixa quantidade de proteínas. E aí a gente observa outros órgãos que estão relacionados ao sistema linfático, órgãos como o baço, o timo e tonsilas, tá certo? E aqui a gente vai observar novamente com vocês, né? Uma imagem que a gente consegue observar esses órgãos que estão relacionados com o sistema linfático. Eu vou tentar destacar aqui para vocês cada uma delas, né? A gente observa aqui o corpo humano e aqui a gente vai relembrar, né, onde fica a região de cada um desses órgãos. Olha só, aqui eu observo o baço, né? O baço, ele é responsável ali pela maturação de alguns glóbulos brancos, né, que são responsáveis pelo sistema de defesa do nosso corpo. Aqui a gente observa o timo, né, a localização do timo, ali próximo, né, um pouco próximo ao pescoço, perto dos pulmões também. A gente sabe que o timo lá no recém-nascido ele é bem mais desenvolvido, na fase adulta ele é um pouco menor. Aqui a gente observa as amígdalas, né, que fica ali na nossa garganta. Geralmente, quando a garganta está inflamada, as amígdalas ficam ali também mais inchadinhas, porque elas estão trabalhando com esse mecanismo de defesa. E aqui a gente observa a distribuição dos vasos linfáticos, né? Então, observe que ele está presente em todo o nosso corpo. E aí, essas estruturas maiores, né, que a gente observa aqui como se fossem umas bolinhas verdes, uns grãozinhos verdes maiorzinhos aqui, são os linfonodos, né? São as estruturas ali chamadas de linfonodos. Elas estão presentes em algumas regiões. E a gente observa aqui onde elas estão concentradas, tá certo? Então, aqui a gente observa essa distribuição, né? Lembrando que esse sistema linfático, ele está relacionado e integrado ali com o sistema cardiovascular, né? Quando ele vai retirar ali aquele líquido intersticial
que está em excesso naquele tecido, quando ele entra nesse vaso aqui, ele se chama linfa. E aí ele vai seguindo vasos e capilares até retornar à corrente sanguínea, tá? Então eles trabalham em conjunto. Além disso, a importância do sistema linfático para a proteção do nosso organismo, porque ele também tem ali glóbulos brancos, maturação de linfócito T, né, que são células específicas para proteger o nosso corpo contra os micro-organismos, vírus, bactérias ou fungos que queiram ali nos causar, né, algum tipo de doença, tá certo? E agora a gente vai observar sobre o aparelho urinário. Olha só. A gente observa aí que esse aparelho ele é responsável por produzir, armazenar temporariamente e eliminar a urina. E aí a gente tem duas imagens, né, que representam para a gente os órgãos que compõem o aparelho urinário. Na primeira imagem, eu consigo observar o aparelho urinário masculino e na segunda imagem, o aparelho urinário feminino, né? Então, é somente uma estrutura ali que vai diferenciar em relação ao tamanho desse aparelho. Então, o que eu preciso observar? A relação desse sistema, né, do aparelho urinário, também com o sistema cardiovascular, né? Então, qual a importância dele? De produzir a urina, mas ele também vai filtrar o sangue. Então, o sangue que chega ali nos rins, que são as estruturas ali que filtram esse sangue, existe uma parte desse sangue que vai ser reabsorvida e vai voltar para a corrente sanguínea, e a outra parte que vai virar urina, que são os resíduos que fazem parte ali daquele sangue. E aí esses resíduos que se transformam ali na urina, que vai ficar sendo armazenada na bexiga, tá? Então observem aí essa imagem como se fosse um grão de feijão. É a representação do rim. E observem que tem dois rins, rim direito, rim esquerdo. Logo abaixo, observem que tem uma estrutura chamada de uréter. Uréter direito, uréter esquerdo. Porque aquilo que não foi reabsorvido e retornado para o sangue, que virou urina, ele vai seguir um caminho específico. E o caminho que ele vai seguir é do uréter. Então, ele vai sair do rim, vai descer pelo uréter, que são essas duas estruturas que a gente observa, uréter direito, uréter esquerdo, e vai chegar no órgão musculoso, que é chamado de bexiga. A bexiga que vai armazenar a urina, né? Então, ela vai ter ali uma certa quantidade de urina. Quando ela chega numa certa quantidade, ela avisa lá para o nosso sistema nervoso que eu quero fazer xixi, né? Eu quero urinar. Minha bexiga está cheia, preciso esvaziar, né? Então, existe essa relação também, né, do nosso sistema nervoso para a gente saber que a bexiga está cheia, que a gente precisa eliminar essa urina, tá certo? E aí, depois da bexiga, né, a bexiga encheu, quero fazer xixi, eu vou precisar eliminar essa urina. E aí, o caminho que ele segue para sair do nosso corpo é o caminho da uretra. A uretra masculina vai ser sempre um pouco maior, porque ela está lá no pênis. Junto com a uretra, né, na verdade, o mesmo caminho que sai a urina, também sai o esperma, tá? Então, é o mesmo caminho. No caso da mulher, né, no sistema urinário feminino, a gente observa o mesmo esquema. O rim, uréter direito, uréter esquerdo, a bexiga armazenando ali a urina e a uretra que vai ser bem menor devido ao órgão feminino, tá bom? Então, esses são os órgãos aí que a gente está relembrando junto com vocês do aparelho urinário. Vamos observar aí na nossa próxima imagem a função de cada um, né? Então, os rins filtram o sangue e produzem a urina. O uréteres transporta a urina dos rins até a bexiga urinária vai armazenar a urina até a sua eliminação, né? Até aquele momento ali que a gente sente vontade de fazer xixi, de urinar, ela vai estar ali armazenando. E a uretra, ela vai levar a urina da bexiga para fora do corpo, tá? Então, essas são as funções desses órgãos que compõem o sistema urinário, e aqui a gente vai relembrar com vocês novamente, né, para a gente ver com mais detalhes cada um deles. Então, aqui a gente observa os rins, né, como se fosse ali um grão de feijão, ele tem aproximadamente o tamanho aqui da nossa mão fechada.
Observe que os uréter, né, são 2, porque cada rinha ali vai eliminar a quantidade de urina, né? Lembrando que a urina é tudo aquilo que não foi reabsorvido. E aí vai chegar nesse órgão aqui, ó, chamado de bexiga. E aqui na bexiga ele vai ser armazenado. E por fim, temos aqui a uretra, né? O caminho que ele vai seguir até ser eliminado e sair do nosso corpo. Tá bom? Então aqui a gente tem um resumo, né, dos órgãos que fazem parte do sistema urinário, né? Então, qual a importância do sistema urinário? Filtrar o sangue e tudo aquilo que é resíduo que precisa ser eliminado vai se transformar em urina, né? Excesso de líquido, excesso de água que está presente no corpo vai sair também através da urina. Tá certo? Vamos agora observar sobre o efeito estufa natural. Né? Então, a gente observa que o efeito estufa natural é a interação entre alguns gases da atmosfera e a radiação solar, que ocasiona ali o efeito estufa, que é o processo natural que mantém a temperatura do planeta adequada à existência de vida tal qual conhecemos. Né? Então, quando a gente fala do efeito estufa natural, a gente fala da importância do efeito estufa para manter a temperatura aqui da Terra. E para que aconteça o efeito estufa, é necessário que tenham gases do efeito estufa, né? Então, a gente observa aí nessa imagem a interação do nosso planeta com os gases da atmosfera, como se fosse um cobertor ali no nosso planeta, e a radiação que vem do Sol, né? Ali em amarelo, a gente observa a representação do Sol e toda essa radiação que passa pela atmosfera e chega até a superfície terrestre. A gente sabe que uma parte é refletida e retorna, mas uma parte é absorvida. Né? Então, a gente vai observar que nesse fenômeno, a radiação solar que chega até a superfície terrestre aquece e emite o calor que nós sentimos. Parte do calor emitido é irradiada ao espaço e uma parte é absorvida por alguns gases que compõem a atmosfera, ficando retido no planeta. Né? Então, esse é o efeito estufa natural. Mas o que está acontecendo atualmente? A quantidade desses gases que compõem a atmosfera e que retém essa temperatura, retém esse calor no planeta, eles estão aumentando. Gases como gás carbônico, metano, eles estão ficando em maior quantidade na atmosfera. E qual é a consequência disso? Aumenta também esse calor que é retido. E aí esse calor que é retido vai aumentar a temperatura do planeta, ocasionando assim um aquecimento global. Né? Então, o que ocasiona esse aumento de gases de efeito estufa? Como, por exemplo, queimadas, queima de combustíveis fósseis, poluição ali proveniente de indústrias, de automóveis. Toda essa queima de combustíveis fósseis elimina ali na atmosfera mais gás carbônico. E esse gás carbônico fica retido ali e aumenta o calor, né? Na verdade, acontece o aquecimento global com o aumento dessa temperatura. Tá? Então, a gente vai observar que o efeito estufa, né, no caso, essas situações, elas são causadas pelas ações humanas, né, como eu falei para vocês, no caso dos automóveis, no caso das indústrias, das queimadas, o desmatamento, todos esses fatores estão relacionados com o acúmulo de gases, né, além do ideal, e esse acúmulo de gases aumenta ali essa temperatura, ocasionando o aquecimento global. Né? Então, a gente vai observar as causas do aquecimento global, né, que são as mudanças climáticas que podem ter causas naturais, como alterações na radiação solar e dos movimentos orbitais da Terra, ou podem ser consequência das atividades humanas. E aí a gente trouxe para vocês, né, pesquisas relacionadas ao aquecimento global e às mudanças climáticas, que comprovam ali essas atividades humanas como os principais fatores para o aquecimento global. Né? Então, a gente vai observar que o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, é o órgão das Nações Unidas responsável por produzir informações científicas e afirma que há 90% de certeza que o aumento da temperatura na Terra está sendo causado pela ação do homem. Né? E aqueles gráficos que mostram para a gente o aquecimento global depois da Revolução Industrial comprovam bastante isso também. Né? Então, o IPCC é aquele órgão que pega pesquisa de diferentes regiões do mundo e aí ele faz um panorama do que está acontecendo. Né? Então, de acordo com essas diferentes pesquisas, observou-se o quê?
que as atividades humanas é que ocasionam esse agravamento do aquecimento global, tá? E quais são as consequências? Vamos observar. As consequências do aquecimento global está relacionado com períodos de frio muito intenso, calor exacerbado e ondas de calor cada vez mais duradouras, intensificação do El Niño e da Laninha, que tem se instalado com maior recorrência, chuvas muito volumosas que não se comparam a outras registradas nas mesmas localidades, secas severas que perduram por muito mais tempo do que seria considerado normal. Né? Então, tudo isso que eu trouxe aqui para vocês como consequências do aquecimento global é o que nós estamos vivenciando, né? Dependendo ali da região onde nós estejamos, a gente consegue vivenciar algumas dessas situações, ou uma seca extrema, ou uma chuva num período que não era para chover, né? A gente consegue observar nos noticiários também grandes eventos, né, extremos ali climáticos que estão acontecendo, né? Então hoje a gente já vive as causas do aquecimento global, tá bom? Então espero aí que vocês tenham compreendido esses conteúdos que fizeram parte da nossa revisão.